Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fim do Estado Novo e como que o Brasil se comportou durante a Segunda Guerra Mundial, beleza? Então vamos nessa. Bom, moçada, durante o Estado Novo temos o início da Segunda Guerra Mundial, lá em 1939. E nós temos que lembrar que a ditadura do Estado Novo flertava com algumas ideias fascistas, como por exemplo o controle dos meios de comunicação por meio do DIP aqui no Brasil, o nacionalismo e o próprio corporativismo. Mas olha só, chamar o governo Vargas de fascista não é correto, seria uma espécie de erro histórico, já que uma das principais diferenças é que tanto o fascismo italiano quanto o nazismo alemão possuíam partidos políticos, certo? O Partido Fascista na Itália e o Partido Nazista na Alemanha. No caso do Brasil, durante o Estado Novo, não havia-se um partido. A centralização do poder ocorreu na figura do presidente Vargas, ou seja, aqui a gente teve uma ditadura personalista, beleza? Então cuidado quando for definir o governo Vargas como fascista. Opte por definir como um governo com características fascistas, beleza? Mas já que Vargas estava alinhado ideologicamente ao nazifascismo, por que o Brasil demorou tanto para entrar na guerra? Simples, Vargas demorou para tomar partido durante a Segunda Guerra Mundial porque ele também estava alinhado economicamente com quem? Com os Estados Unidos, que combatiam naturalmente os países do eixo, que eram Alemanha, Itália e Japão. Como assim aliado economicamente aos Estados Unidos, professor? Olha só, o Brasil contou com a transferência de tecnologia estadunidense na construção da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Lembra que nós vimos algumas estatais na última aula? Então, a CSN foi construída por meio de transferência tecnológica lá dos Estados Unidos. Então a gente tem um impasse. Vargas vai postergando o quanto pode a entrada na guerra, já que ele não quer magoar nenhum dos dois crushes. O que a gente tem que ter em mente é que para Vargas e para o Brasil era uma situação complexa, já que se ele declarasse guerra aos aliados e por consequência aos Estados Unidos, ele teria muitos problemas, já que os estadunidenses ficam muito próximos geograficamente do Brasil, correto? Além disso, existia toda uma lógica de boas relações entre Brasil e Estados Unidos, principalmente com a política da boa vizinhança. Beleza, moçada? Então olha só. Para complicar ainda a situação de Vargas, em 1942, alguns submarinos alemães afundaram navios brasileiros. E até existem algumas teorias de boteco que acusam os Estados Unidos de terem secretamente afundado esses navios para assim incriminar os alemães e dessa forma arrastar o país, no caso o Brasil, para a guerra contra os alemães. Mas não vai colocar isso na tua prova, tá? Porque as fontes oficiais dizem que de fato foram ataques alemães, beleza? Então olha só, lá por volta de 1943, finalmente Vargas deixa de lado a neutralidade e declara guerra ao eixo, isto é, a Alemanha nazista, dentre outros. Vargas enviou para a guerra a FAB, que é a Força Aérea Brasileira, e a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que tinha como símbolo uma cobra fumando. E olha só, essa história do símbolo é interessante. Existia um ditado aqui no Brasil de que seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil de fato entrar na guerra. Então o símbolo das forças enviadas para a guerra era justamente uma cobra fumando. O brasileiro com essa característica de fazer meme de tudo, não é verdade? Mas olha só, entre 20 e 25 mil soldados, os chamados pracinhas, foram enviados para a Itália lutar contra tropas fascistas e nazistas. E moçada, os pracinhas mandaram bem na Itália, conquistaram 3 cidades, entre elas a mais importante, que era a cidade de Monte Castelo. O Brasil conseguiu ajudar muito na guerra, ajudar os aliados no caso, né? Além disso, ao final da guerra o Brasil foi considerado um país com poucas baixas, ou seja, poucas mortes dentro do seu exército, contando com aproximadamente 600 mortos. Só que a gente tem que levar em conta que o número de mortos é diretamente proporcional, por exemplo, ao número de pessoas enviadas, correto? Por exemplo, países como os Estados Unidos, que enviaram milhões de soldados para a guerra, tiveram milhares de mortes. Por outro lado, o Brasil enviou um número baixo de soldados, então a gente não podia esperar que houvesse muitas baixas, já que o Brasil enviou poucos soldados em comparação aos outros países, beleza? Os jornais brasileiros, principalmente sobre as diretrizes do DIP,
usaram isso para inflar a moral do país e, por consequência, inflar a moral de Vargas. Bom, moçada, com o fim da Segunda Guerra e a vitória dos aliados, que contaram com significativa ajuda do Brasil, não de modo decisivo, é claro, mas com uma boa ajuda, o fim da guerra sinalizou o fim do Estado Novo. Afinal, existia uma incoerência nas ações de Vargas na guerra e nas ações no Brasil. Vamos pensar. O Brasil se aliou aos Estados Unidos por motivos econômicos, é claro, mas mesmo assim os soldados brasileiros combateram os regimes totalitários na Europa, ou seja, as ditaduras. Só que Vargas era um ditador. E o próprio exército que combateu o fascismo não admitia a postura ditadora de Vargas. Percebem a incoerência do governo Vargas nesse sentido? Então olha só, é nesse contexto que existe uma grande pressão política por parte do próprio Exército Nacional para que Vargas deixe o poder. O resultado disso foi que em 1945 Getúlio Vargas renunciou ao cargo. Assim o país vai entrar em uma fase democrática até 1964, quando mais uma vez surge uma ditadura, dessa vez a ditadura militar. Percebam que a Segunda Guerra Mundial não mudou os rumos somente da sociedade europeia, mas definitivamente alterou os caminhos que o Brasil traçou ali naquela primeira metade do século XX. Beleza? Bom, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Eu acho que eu vejo você na semana que vem. Um beijo no coração e tchau. Até o próximo vídeo.